Irmãos, o texto desta noite está em Marcos, no capítulo 2. Marcos, no capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Eu adoro estudar Marcos, ler Marcos, pregar em Marcos. Marcos foi escrito para a audiência romana. Você sabe que os evangelhos, cada um foi escrito para um povo daquela época. Mateus para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos, e o quarto evangelho foi escrito depois de 30 anos dos três primeiros, chamados sinóticos, para a igreja. Evangelho prático, quando já começou a entrar na igreja heresias, ensinos errados, ensinos distorcidos, e João vem para poder trazer a centralidade de Cristo, que Ele era o Deus presente, um Deus eterno, um Deus que habitou em Cristo e tem todo o poder no céu e na terra. Capítulo 2, começando com o versículo 1, diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. E alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia ou deitava o doente. Versículo 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim pensavam ou arrazoavam, disse-lhes: por que pensais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou. No mesmo instante, tomando leite, retirou-se à vista de todos, ao ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Espírito Santo, diante de nós está a tua palavra. O que nós queremos nessa noite, Senhor, é lembrar do poder que está em Cristo, que é vivo, que reina, que opera, que age, toca, transforma, cura, liberta e gera no coração do homem uma nova expectativa de vida, um recomeço, algo profundo, algo transformador e eterno e gracioso e cheio de alegria. Bendito seja o teu nome, que tu possas ministrar, e ao ti, Espírito Santo, vai movendo nos corações aqui nesta noite. As pessoas estão aqui porque tu mesmo foi quem trouxe cada uma delas para uma noite de milagres. E oramos e declaramos o teu poder em nome de Jesus. Amém. Quero falar hoje à noite sobre a fé que gera cura. Fé que gera cura. Há vários tipos de fé, até a fé incrédula, que pensa que crê, mas não crê. Mas diante de nós está aqui uma narrativa extraordinária, um texto maravilhoso,
para tocar na vida de cada um de nós hoje à noite aqui. Meu irmão, minha irmã, coloca isso no seu coração. Você não saiu da sua casa, alguns de vocês cansados, vieram do trabalho para cá, nem tomaram banho, nem comeram. Eu acho que devia dar pão de queijo para todo mundo aqui, na terça-feira. Se eu tivesse continuado aqui o pastor titular, é para todo mundo. Então vocês cobram agora o pastor Emerson. E não é só pão de queijo não, ele é Coca-Cola e Guaraná. Você não veio aqui hoje à noite para vir aqui. Há anos, irmãos, quando eu saio da minha casa, eu estou aqui, vai fazer 40 anos. Quando eu saio da minha casa para um momento de culto de oração, eu venho com uma expectativa de milagre. Quando eu prego para mim mesmo, para o meu coração, para a minha família, para as pessoas mais próximas de mim. Porque todos nós estamos precisando de um toque especial de Deus. Você quer isso? Diga amém. E Ele está à disposição nossa para fazer isso. E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, mais do que nunca nós vemos uma época em que nós precisamos de ter experiências renovadas do poder e do milagre de Deus. Uns anos atrás eu li um artigo, uma revista chamada Ultimato, nem sei se é publicada ainda, em que o pastor Elias ele deixou uns pensamentos, e eu peguei algumas ideias que ele colocou, que eu quero usar aqui hoje à noite. Quando nós lemos aqui esse texto maravilhoso, esse texto, versículo 3, vendo-lhes a fé, Jesus viu fé em 5 pessoas que foram para a casa onde Jesus estava, na cidade que ele morava. Os irmãos sabem que durante o ministério, Jesus, na Galileia, ele morava em Cafarnaum. Quando nós vamos a Israel, no final desse mês de maio agora, dia 29, nós estamos saindo daqui para Israel numa caravana, e agora lá o Hamas está totalmente destruído, etc., e não tem mais nada assim que cause perigo. Essa viagem é para ter saído 2 anos atrás. Mas por causa da crise nós não fomos. Nós vamos sair dia 29 de maio. Nós estamos no grupo de 45 pessoas, nós éramos 80. Sempre tem aqueles que desistem, desanimam, aqueles que perderam para trás, mas tem 45 firmes que vamos chegar lá. Jesus morava em Cafarnaum, nós vamos em Cafarnaum. Nós entramos em Cafarnaum. Nós vamos ver a casa que Jesus morava. Era a casa de Pedro. E Pedro foi um genro extraordinário. Ele cuidava da sogra. Tem muito genro aí que quer ver a sogra longe, mas o bom genro quer ver a sogra perto. Quer cuidar da sogra. Porque sem a sogra não teria esposa. Quando você casa com uma pessoa, porque você está apaixonado e ama aquela pessoa, admira aquela pessoa. Mas ela só existe por causa da sogra. Então eu tenho uma tese de que tem que cuidar da sogra. E Pedro fazia isso. E há um texto, não é esse texto que fala que a sogra de Pedro estava muito mal. E então Pedro levou Jesus à casa dele. E Jesus curou a sogra de Pedro. Eu já vi uns irmãos pregadores dizendo, por que foi levar Pedro, por que Pedro levou Jesus aquele dia na casa dele? Então, Jesus morava ali e agora ele entra na cidade. Não fala que é a casa de Pedro, fala que ele entrou numa casa. E as cidades daquela época eram muito pequenas. E todos souberam que Jesus estava ali. Inclusive, naquela cidade morava um homem paralítico. Ele não andava. Ele só vivia na cama. E os seus amigos, sabendo que Jesus estava de volta em Cafarnaum, naquela casa, decidiram levar este homem adoentado, este paralítico, porque ele não conseguia ir. E todos sabiam
que Jesus é Deus, e que Ele tinha autoridade, que Ele podia levantar o doente, sarar, curar o doente. Isso acontece, não apenas aconteceu na sua época, mas acontece hoje também. Irmãos, eu vi muitos milagres acontecerem. Todos nós aqui que estamos há anos na fé cristã, já experimentamos o milagre do Senhor. Na minha família, eu mesmo experimentei milagre de Deus, algumas vezes, milagre de Deus. Seria impossível se não fosse a ação poderosa de Cristo na minha vida. Nosso Jesus é o Jesus do milagre. Diga comigo, Jesus é um Jesus de milagre. Mas com essa fé não vai acontecer milagre na sua vida, não. Com essa aí não dá. Nós temos que crer. Irmãos, a boca, ela está proclamando, nós estamos declarando. Nossa fé precisa ser uma fé de milagre, amém? Então, veja só, irmãos. Versículo 3 diz que Jesus viu o milagre coletivo. Porque eram 5 pessoas. 4 homens carregando o doente, mais o doente. E eles foram, o doente concordou, colocaram numa maca, e 4 homens, imagino que ele era um pouco obeso, porque era pesado, 4 homens para carregar. Ele deitado nessa maca, e caminhando pelas ruas, e não haviam muitas, porque Cafarnaum, até hoje é uma cidade pequena, naquela época era uma cidade pequena, até o local onde Jesus está. Então veja só, veja só, meus irmãos, Jesus viu, vendo-lhes a fé. Então Jesus viu a fé do doente, Jesus viu a fé dos 2 que iam na frente, sustentando o peso daquele homem, e os que eles estavam atrás, carregando numa maca, até o local aonde Jesus estava ministrando a palavra de Deus. Impressionante, irmão. Jesus não fazia reuniões de cura. Jesus fazia reuniões de ensino da palavra de Deus. Olha o que diz o texto. O texto diz, que diz assim: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes o quê? A palavra, a revelação, o milagre que Deus pode realizar. Ministrava no coração deles entendimento, trazia-os a compreensão do projeto inteiro de Deus, o plano da redenção, e quem Cristo, o próprio Cristo era. Mas aonde existe o anúncio da palavra, ali se manifesta o milagre. Se quer nisso, diga: eu creio. Ali se manifesta o milagre. E nós, minhas irmãs e meus irmãos, precisamos ter essa atitude em todas as vezes que vamos para um culto. Todos nós precisamos, no casamento, na família, sobre os filhos, sobre um parente, sobre alguém da sua empresa, seus empregados, seu patrão. Pai, hoje à noite, nessa terça-feira, eu estou indo com uma expectativa de um milagre. Esses homens foram levados com uma expectativa de milagre. Então vejam só, aqui há o poder da fé coletiva. E certamente aqui nesta noite há muitos irmãos comigo, irmãs que estão aqui comigo nessa noite, que estão crendo que Ele pode fazer milagres nessa noite. Você quer assim ou não? Você que está aqui doentado, você que está passando por um momento difícil na sua vida, você que está desempregado, você que tem uma dívida e não sabe como pagar, você que está indeciso diante de uma situação, seu casamento não anda bem, você não está bem emocionalmente falando. Essa é a noite do milagre. Ele quer realizar em nós algo curador, algo transformador, algo maravilhoso, porque Ele pode todas as coisas. Se quer nisso, diga amém. Então aqui, irmãos, há algumas ideias interessantes. A primeira é esta, que este homem, ele foi preso, porque ele estava deitado, ele não andava, mas ele voltou livre. Diga comigo, ele foi preso, mas ele voltou livre. Como que ele foi? Ele foi carregado.
E se ele não tivesse muito equilíbrio, certamente passaram umas cordas pelas pernas, pela cintura, no peito, naquela maca, porque enquanto eles caminhavam carregando este homem, ele poderia até cair. Então, um homem que vai preso, isto é, acorrentado, é o símbolo da realidade de muitas pessoas que chegam para um momento como este de culto, presos por muitas forças das trevas, forças do Satanás, pensamentos negativos, enfermidades, incertezas da vida e pensamentos malignos. Mas quando você vai se encontrar com Jesus, você pode chegar preso, porque você vai voltar livre. Você pode dar um amém aí? Amém. Então vejam só, meus irmãos, há muitas maneiras de ser preso. Muitas maneiras. Vou citar algumas. Pode ser uma doença. A pessoa não viaja, a pessoa tem limitação, ela está presa. Ela não pode fazer uma viagem como esta, ela não pode fazer uma viagem nem para conhecer a Terra Santa, até para visitar um parente em outra cidade, tem dificuldade, pode ficar muito tempo no carro, não anda de avião. Conheço gente que não consegue ficar dentro de um avião, tem uma claustrofobia. É uma pessoa que está presa. Ou viaja de carro, não pode viajar. E eu sou bem diferente disso, irmãos. Quando eu viajo, antes do avião sair do aeroporto de Londrina, eu já estou dormindo. E acordo quando o avião começa a descer. Nem vejo o avião taxiado ali no pátio para poder dar ré e pegar a pista. Porque eu estou em casa. Mesmo sentado numa poltrona, não sei se é o barulho da turbina, não sei o que é. Sentar naquele banco que é apertado, não é nos bancos dos aviões não são confortáveis. A não ser que você vai de classe executiva, de primeira classe. Há pessoas que estão presas. Então a enfermidade pode prender. Irmãos, o vício. Pessoas dominadas hoje. Não vou dizer o nome de uma pessoa que veio aqui para a igreja muitos anos atrás. Veio aqui, está sempre aqui. E um vício difícil que as pessoas têm, que vai destruindo por dentro. Eu não vejo pecado nesse vício. O pecado está no mal que ele faz para o corpo da pessoa. Ele tranquilo na rua fumando, soltando aquelas fumacinhas. Eu quase parei e falei: "Ô irmão, tudo bem?" Mas para não deixá-lo chateado, eu fiz de conta que não vi. Gente que está presa, está na igreja, mas o cigarro domina, o vício domina, a pornografia domina, a mente é perturbada, domina. São coisas que vão dominando, prendendo esta pessoa. Há muitas pessoas que estão presas porque estão amargas. A amargura prende pessoas que não perdoam, gente que está há anos até dentro da igreja e carrega um ódio contra um parente, contra alguém que conviveu algum tempo, mas algo aconteceu e ela se sentiu ferida, mas não consegue perdoar. Ela está presa. Quando você não perdoa, você tem uma corrente nos seus tornozelos. Onde você vai, essa corrente vai. A pessoa que te magoou está em outro lugar, mas você está talvez jantando, você lembra daquela pessoa, pronto, o jantar não tem nem prazer para aquela pessoa. Ela vai viajar, leva a pessoa junto. Presos, dominados. Há muitas pessoas que estão presas por dores internas, ressentimentos dentro do coração, acertos não resolvidos, decepções, e aquele peso está lá dentro do coração dessa pessoa. Muitas pessoas, irmãos, estão presas ao dinheiro. Esses dias conversando com o irmão, o Deus do dinheiro chama Mamon. Jesus fala muito sobre isso. Pessoas que são pão duras, pessoas que não têm prazer de dar um bom presente para a esposa, nem para os filhos, nem ajudar um pobre, nem 1 quilo do amor. Tenho certeza que tem gente aqui hoje à noite que nunca deu 1 quilo
no dia do quilo do amor. É miserável. Não é que não pode. Todo mundo pode. Estou dizendo para você dar 1 tonelada, mas você pode dar 1, 2, 3, 4 quilos de alguma coisa. Que não tem prazer de servir o reino de Deus. Nós estamos construindo a igreja criança, a pessoa não tem prazer de fazer uma oferta para a igreja da criança. Irmãos, a igreja não vende nada. Ela está presa, o dinheiro domina. Tudo é o dinheiro. E ela fica presa, o trabalho toma conta, o dinheiro domina, para ela morrer e largar aqui para outras pessoas desfrutarem. A primeira coisa que a pessoa faz quando recebe uma herança, uma coisa que alguém deixou, é começar a gastar. O tonto trabalhou, sofreu a vida inteira, mas não aproveitou nada, nunca fez uma viagem internacional, nunca saiu com a mulher, nunca foi no hotel 5 estrelas, nunca fez uma viagem de navio, nunca conheceu outros lugares extraordinários, nunca deu um presente decente para o filho e para a filha. Para os netos nada. Pessoas estão dominadas pelo dinheiro. E as pessoas confiam tudo aos outros, mas não confia o dinheiro. Confia a vida dela, confia a mulher dele, confia os filhos dele, mas não confia o dinheiro. Pessoas estão presas. Isso adoece. E aqui está um exemplo de um homem que foi preso. Só você sabe o que tem prendido você, meu irmão, minha irmã. Hoje é noite de Jesus te liberar. Porque neste homem, quando ele decidiu ir aonde Jesus estava, ele estava preso. Mas ele voltou livre. Você pode dar um glória a Deus aí? Ele voltou livre. E Deus quer liberar cada um de nós. Então há muita gente que está presa. Essa cadeia prende. Pode até prender crentes. Lá em João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, o crente, ele tem que ser uma pessoa livre, desprovida de tudo, de tudo, de tudo. Eu já emprestei dinheiro nesses anos, sou pastor aqui, para pessoas. Raramente, eu não gosto de fazer isso porque a gente perde a pessoa. Mas já perdi dinheiro, nem lembro mais. Esse dinheiro não me fez falta. Já fui enganado muitas vezes, nunca me fez falta. Nós precisamos estar livres. Quando nós estamos livres para crescer e para ter muito mais do que nós temos. Fica nisso, diga amém. Então, primeira verdade nesta noite, o Senhor quer fazer algo na nossa vida. O versículo 3 diz: havia um paralítico levado por 4 homens, foi preso pela enfermidade, mas ele voltou para casa livre. Então, nesta noite, eu espero que o Espírito Santo comece a ministrar o coração de cada um de nós aqui, para você voltar livre. Alguma coisa tem te prendido. Segunda verdade desse texto, irmãos, é que ele foi carregado por 4 homens, mas ele voltou carregando. Ele foi até Jesus carregado. Vamos imaginar que Jesus, ele está aqui hoje à noite. Então você veio aqui hoje amarrado. Você veio assim: eu vou hoje, mas não estou com vontade de ir. Até você pensou em voltar no meio do caminho. E você está aí olhando no relógio. Este homem, ele foi carregado, mas ele voltou carregando o leito dele. Ele foi num estado e voltou no outro estado. Ele foi levado por 4 homens, diz aí o texto, mas voltou carregando o seu leito. Versículo 12 diz assim: então ele se levantou e no mesmo instante tomou o seu leito, retirou-se à presença de todos, a ponto de se admirarem e todos darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Um homem que chegou totalmente dependente e agora ele volta totalmente radiante. Irmãos, isso é evangelho. É isso que Jesus quer trazer para nós. Ele quer nos fazer felizes. Irmãos, quando algo chega para você, veja como aquilo pode ser bênção na sua vida. Quando surge uma nova oportunidade, tenha o seu coração aberto para você ver, isso é de Deus ou não é de Deus? Isso vem de Deus, de onde vem isso? Para ser algo maravilhoso, poderoso na sua própria vida. Irmãos, eu tenho experimentado isso no transcorrer da minha vida.
Coisa maravilhosa. Quando os corretores deste imóvel, aqui era um clube, me visitou ali na rua Benjamin, dizendo: pastor, tem um terreno bom para a igreja. Eu falei: aonde? O senhor não quer ir lá ver? Eu podia falar: não, é muito grande, é muito caro, não podemos pagar. Irmãos, não olhei para essas dificuldades. Falei: vamos ver esse terreno. E quando eu cheguei aqui, eu não pensei: não vamos poder pagar isso. Eu pensei: aqui vai ser lugar para ter muita gente e vamos abençoar a cidade. Olha o que Deus fez conosco, meus irmãos, minhas irmãs. Então, veja só, meus queridos, nós não podemos ser até carregados, mas nós precisamos de voltar livres, abençoando e fazendo diferença onde nós estamos. Ele foi levado, então, versículo 10, versículo 12, quando ele carregou o seu próprio leito. Então, muitas pessoas, irmãos, aí, amarradas, pessoas são carregadas pelas patas do inimigo, pela ação do diabo. O diabo coloca você em certa situação em que você não consegue se ver livre. Mas quando você vem a Jesus, quando você entende que isso não pode fazer parte mais da sua vida. Aquele homem, quando saiu da sua casa, agradecendo pelos seus amigos, ele já estava pensando: a minha vida vai mudar, a situação vai ser outra. Eu não vou ser mais um homem dependendo de tudo, eu não consigo fazer nada por mim mesmo, porque eu sei que eu vou estar diante daquele que pode todas as coisas. E essa tem que ser a sua experiência nesta noite. Então, em Jesus, cada um de nós que está aqui hoje à noite, você veio aqui porque Ele tem um propósito, um plano na sua vida. Cada um de nós aqui pode carregar um milagre, uma cura, algo novo na sua vida. E você voltar para sua casa, uma experiência que você nunca teve antes, por causa da fidelidade do Senhor. Quando seu coração se abre, quando a fé, ela brota dentro do seu coração, algo acontece e Deus muda a sua sorte e dirige você por um lindo e belo caminho. Então, em Jesus, todos podemos carregar esse milagre. Lá em Marcos, capítulo 9, no versículo 17, fala de uma história extraordinária, irmãos, extraordinária, de um menino que estava aí totalmente dominado por Satanás, os seus pais preocupados, e o pai falou: olha, onde ele está, o inimigo o apanha, lança-o por terra, e ele espuma a boca, rilha os dentes, e ele vai se machucando, defiando. Eu pedi aos seus discípulos que expelissem o demônio e eles não puderam. O que o senhor pode fazer pelo meu filho? E Jesus, então, ele delega uma palavra e o demônio some, aquele menino levantado é curado e o poder de Deus se manifesta na vida dele. Irmão, Jesus, Ele está aqui espiritualmente nesta noite. O Espírito Santo está aqui nesta noite. Aquilo que Ele pode fazer é maravilhoso. O que Ele pode quebrar na sua vida é algo eterno, que só Ele pode fazer. Tudo é possível àquele que crê, disse o Senhor Jesus Cristo. Eu não conheço a situação dos meus irmãos aqui. Conheço a vida de alguns, mas não de todos vocês que aqui estão. Eu não sei o que está passando. Uma coisa eu quero dizer: hoje você pode ter vindo aqui carregado por uma força do céu, mas Ele desafia você a voltar carregando as bênçãos de Deus sobre o seu coração. Em terceiro e último lugar, antes da oração final, irmãos, este homem, quando lemos aqui, quando ele saiu de casa, ele foi para buscar uma bênção. O que ele queria? O que os amigos falaram quando foram na casa dele? Falou: olha, Jesus está aqui na nossa cidade, numa casa, queremos levar você para ser curado. Você quer ir lá? Claro que eu quero. O que você quer? Eu quero a cura. Então ele foi para buscar uma benção. Qual era a benção que ele queria? A cura. Ele não andava mais, ele queria andar. Ele foi buscar uma cura, mas o texto diz que ele voltou, na verdade, e recebeu 2 milagres. O nosso Jesus é o Jesus da abundância. Ele só nos dá o que nós pedimos.
mas Ele nos dá o que nós necessitamos. E Ele conhece qual é a nossa necessidade. Veja só o que diz o texto aqui. Versículo 9. Versículo 9 diz assim, quando Jesus diz, qual é mais fácil? Pode tocar, irmão, que é bonito. Vai tocando aí, que eu estou encerrando. Qual é mais fácil? Versículo 9. Dizer ao paralítico, levanta, toma o teu leito. Ou então, dizendo a ele, versículo 11, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o versículo 12 encerra. Todos ficaram maravilhados, a ponto de darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos isto. Jamais viram um milagre tão marcante, tão excepcional, como naquele dia. Não sabemos se foi de manhã, ao meio-dia, de tarde ou à noite. Mas naquela casa, quando ele desceu, nem entrou pela porta, tinha muita gente, levaram por cima. Não estou aqui explorando nesta noite o milagre de abrir o teto daquela casa, mas o fato de Jesus ter orado sobre a vida daquele homem, Jesus ter profetizado o milagre, Jesus ter dito para ele, a sua história vai mudar a partir de hoje, e você vai voltar transformado para a sua casa. Não só uma bênção, que é o de andar, ter a perna boa, poder caminhar, correr, mas ter o seu nome arrolado na vida eterna, porque ele foi perdoado os seus pecados, e ele foi salvo. Ele foi buscar a cura, ele foi buscar a saúde, segundo o texto, saúde física, mas ele teve a bênção espiritual. Ele entendeu que Jesus Cristo iria para aquela cruz morrer pelos seus pecados. Ele seria não agora apenas um homem curado por Jesus Cristo, mas um discípulo de Cristo, um seguidor de Jesus, um que poderia dar testemunho do que Cristo é capaz de fazer e realizar, quando nós cremos no seu poder, na sua presença maravilhosa e poderosa. Irmãos, o pecado adoece, entristece, abate e amarra, tanto aqui na terra como na eternidade. O pecador, sem o perdão dos pecados dado por Jesus Cristo, ele não vai para o céu. Não há o que o homem possa fazer, ele não vai. Ele vai para um lugar chamado Hades. É o inferno, um lugar onde haverá sofrimento eternamente. Este homem poderia até ter as pernas curadas, para poder andar bem, mas não só isso ele recebeu, mas ele recebeu a vida eterna, porque ele diz, a tua fé te salvou. Esse é o Jesus que nós cremos. Jesus abençoa a vida dele, física e espiritualmente. Toda pessoa que crê em Jesus, irmãos, experimenta o milagre daquele que pode, porque é pela fé, e uma bênção no dia a dia, enquanto vivemos aqui neste mundo. Qual é o segredo? E quero encerrar nesses minutos que nós temos para pregar aqui hoje à noite, nesses 30 minutos que o meu relógio já tocou aqui. Qual o segredo? É estar com Jesus. Tem muita gente que quer a bênção, mas não quer Jesus. Tem muita gente que quer a igreja, mas não quer Jesus. Muita gente quer a nossa amizade, mas não quer o nosso Jesus. Este homem veio para perto de Jesus, recebeu a cura e se tornou um filho amado. E lá no céu um dia nós vamos ver pessoas como este homem, que foi curado naquele dia na cidade de Cafarnaum. Este homem veio para perto de Jesus, e que nesta noite, meu irmão, minha irmã, nesta noite, você que está me ouvindo pela internet, eu não sei qual é a sua dificuldade, a sua luta, aí na sua casa. Nesta noite, quando lemos esse texto, que essa noite,
seja uma noite do milagre de Jesus na sua vida.